Vamos lá, pessoal. Questãozinha 26 do nosso simulado. Um estudante titulou 20 ml de suco de limão com a solução do NaOH 0,15 mol por litro para determinar a concentração do ácido cítrico. Ele deu a massa molar. Disse que o ponto de equivalência, quando a quantidade de matéria do ácido e da base tornam-se iguais, ocorreu quando a gente adicionou 24 ml da soda cáustica. Certo? Só que como a gente está falando de quantidade de matéria, a gente quer o mol para conseguir resolver a questão. E a questão deu a proporção estequiométrica que deve ser utilizada. Veja bem, a gente vai ter aqui 3 mols da base para 1 mol do ácido. Tá certo? Então, toda vez é isso que acontece. Mas deixa eu te lembrar aqui, vamos fazer essa questão. Tornar fácil, a gente tem 2 caminhos. A gente pode fazer por regra de 3 ou a gente pode fazer por equação. Inicialmente eu vou fazer por equação, tá bem? Veja só, como é que a gente tem como saber o número de mols de alguém. A molaridade é o número de mols sobre o volume em litros. Então, quer dizer que o número de mols que a gente tem, quem é? É a molaridade vezes o volume em litros. Perfeito, vamos guardar esse dado importantíssimo aqui para a gente. Então, a gente tem que o quê? Falando da base, a gente tem a molaridade vezes o volume em litros para a base. E a gente tem a molaridade, concentração molar, né? Coisa com molaridade, vezes o volume em litros do ácido. Então, a gente pode resolver exatamente assim. A molaridade do ácido vezes o volume do ácido vezes o coeficiente da base é igual a molaridade da base vezes o volume da base vezes o coeficiente estequiométrico, essa proporçãozinha aqui, do ácido. A gente vai resolver tranquilamente isso aqui. Vamos só substituir os valores que a gente tem agora aqui, ó. Vamos lá, aqui, ó. Molaridade do ácido foi fornecida? Não. É o que a questão pede. Então, vamos lá. Molaridade do ácido. Volume do ácido. Qual foi o volume utilizado? 20 ml. Então, a gente vai ter aqui, ó, 20 vezes 10 a menos 3, transformando 20 ml para litro, vezes o coeficiente da base, quanto foi? 3. Exato. Molaridade da base, a questão deu 0,15 mol por litro. Perfeito. Volume da base, a questão deu 24, 10 a menos 3 litros. Perfeito. Vezes o coeficiente, que foi 1. Tranquilo? Descer aqui um pouquinho. E aí, o que é que a gente tem? Vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que ficaram as unidades? Olha, litro de um lado, litro de outro. Nossa questão vai ser resultado em mol por litro, exatamente como a gente deseja. Vou fazer aqui alguns cortes, algumas coisas essenciais para a gente conseguir prosseguir. Ó, 10 a menos 3 de um lado, 10 a menos 3 de outro lado. Finish. Beleza. E aí a gente vai ter justamente o que aqui agora? Veja só. A gente ficou, vou colocar a mesma cor, né? Molaridade do ácido é igual a 0,15 vezes 24 dividido, certo, por 60, que é 20 vezes. Tranquilo? Perfeito. Veja só, veja se você está acompanhando aí esse nosso raciocínio aí da questão, né? E aí a gente vai ter o quê? 0,15 vezes 24 dá 3,6. Então aqui, ó, molaridade do ácido vai dar 3,6 dividido por 60. Poxa, isso aqui vai dar quanto? Ó, isso aqui vai dar 0,06 mol por litro. Você poderia simplificar aí? Com certeza, fica a critério, tá certo? Mas aí a gente bate nossa resposta com a letra B. Agora, essa foi a resolução que a gente faz com a equação. Mas você também pode fazer por regra de 3? Também pode. Vamos fazer por regra de 3 também? Vamos lá, vai ficar mais extensa essa resolução, mas ela
vai ficar exatamente igual. E aí, tu podes ter dois critérios para resolver. Tá? Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Apagando aqui um pouquinho. Já dá aqui para fazer. Vou fazer toda ela em azul. Vamos fazer o seguinte. Fazer regra de 3. Olha, quando a questão fala que ela tem 0,15 mol do NaOH por litro, quer dizer que ela está falando isso aqui, 1000 mililitros. Só que a gente não usa 1000 mililitros da soda cáustica, a gente usa 24 mililitros. Isso aqui vai dar para X. E a gente vai ter justamente a mesma coisa que a gente acabou de ver na questão anterior. A gente vai ter 0,15 vezes 24, 3,6. Só que dividido por 1000, então a gente teria aqui 3,6 vezes 10 a menos 3 mols, no caso aí do NaOH. Só que a questão não quer concentração do NaOH, a questão quer que você ache para o ácido. Então a gente tem que usar a proporção estequiométrica. Veja só. 1 mol do ácido está para 3 mols da base. Só que quantos mols da base a gente tem? 3,6 vezes 10 a menos 3 mols da base. Vamos converter isso para ácido, né? Quanto é equivalência? Justamente isso. Então a gente vai dividir 3,6 dividido por 3, que vai dar, né? 1,2 vezes 10 a menos 3 mols. Agora do ácido. Só que veja, ele quer que a gente pegue, encontre mol por litro. Então, para a gente achar a nossa concentração, a gente deve pegar 1,2, 10 a menos 3, dividir pelo volume que foi titulado de ácido, 20 ml. A gente vai passar aqui, ó, 20, 10 a menos 3. Então, a gente vai ter o quê? A divisão de 1,2 dividido por 20, certo? Que vai dar justamente 0,06, porque a gente cortou 10 a menos 3 com 10 a menos 3 e bate exatamente igual. Então, tu tem a mesma resolução de duas formas. Fica a teu critério da achar da melhor forma. Eu prefiro a regra de 3.